Diga, Caio, nós Luciano, temos aqui uma mensagem do ouvinte Roberto de Catu. pode Ele falar. disse que acompanha diariamente o programa Primeira Mão, da Rádio Ouro Negro Sim, FM 100.5. Parabeniza, né, o programa pela qualidade, sempre os assuntos pertinentes. Agora ele faz aqui um questionamento seguinte: já acompanha a sim, política de Catu, né, há muitos anos. Aí ele diz aqui o seguinte: o que os catuenses, na realidade, é uma indagação dele e, ao mesmo tempo, uma pergunta, né? Ele diz: o que os catuenses acham estranho é que parece que o prefeito Pequeno Salles está só no barco. Aí ele complementa: a população não vê vereador da base defendê-lo, a população catuense não vê cargos da administração, né, defendê-lo. E aí ele finaliza perguntando: os vereadores da base do prefeito Pequeno Salles estariam insatisfeitos com o atendimento? É uma pergunta do ouvinte Roberto de Catu. mas com 7 meses de mandato também, rapaz, e ainda estão descontentes com o tratamento. É o que eu digo, Você geralmente, primeiro sabe ano que de na governo, política tudo é possível, né? tudo, claro, tudo é possível, né? Agora, assim, eu digo isso porque primeiro ano de mandato, para qualquer gestor, de primeiro mandato, sempre digo isso, é complicado. Você vem de uma administração anterior, né? Você está conhecendo ali a área, aquela coisa toda, né? Então fica meio complicado até para você mexer em orçamento, que é feito também pela gestão anterior. A gente sempre alerta isso. O orçamento para o ano vigente é feito no ano anterior. Então esse orçamento aí foi feito ainda pelo prefeito Geranilson, né, no ano passado. Às vezes não são as mesmas prioridades. Agora, o que é que acontece? O governo Pequeno Salles realmente tem tido dificuldade de comunicação. Falei ontem, repito, comunica mal, e comunica mal para os seus munícipes, né? Ao não explicar, né, o porquê das dificuldades que tem enfrentado nesse início de mandato, o que é que tem encontrado nas secretarias, principalmente infraestrutura, né, a saúde. Falou com a gente, a Tila Mendes, mas precisa falar mais também, né, o pessoal cobra muito, né, uma palavra da secretária de saúde, enfim, né, precisa colocar para os catuenses o que é que está acontecendo em cada parte do governo. Porque quando você elege, o Luciano, um governo que é oposição ao anterior, né, se entende que você quer que seja feito, né, mudanças e que seja feita uma devassa, principalmente, né, nessa situação, se houve alguma irregularidade, alguma coisa, né, que ficou aí encoberto. O Pequeno Salles, que foi vereador de oposição, fez muita crítica ao governo do Geranilson enquanto vereador, a Clara Sena também, o Guto Góes, que é assessor da prefeitura, também. Então, né, e até agora não tem, né, encontrado Você não vê o movimento o divulgado alguma coisa. desse povo, né? Não, exatamente. E eu faço uma comparação, Luciano, por exemplo, o ex-prefeito de Entre Rios, o ex-prefeito de Entre Rios, o procurador do ex-prefeito de Entre Rios foi o nosso querido, né, foi inclusive procurador do Joséildo Ramos, esteve com a gente, né, agora está no Ministério Público, inclusive, Alex Paulo Santana, e ele foi que fez o prefeito anterior, era como é, me esqueci o nome dele, rapaz, do prefeito, o ex-prefeito de Entre Rios, antes do Manuelito Júnior, Paulo Madeiró? era não, Paulo Madeiró era o antes dele, Paulo Ranulfo, Madeiró, não. não, veio o Ranulfo, veio o Madeiró, e veio um forte até, já, me esqueci o nome dele, depois eu lembro. E o que é que acontece? O Alex Paulo foi o primeiro procurador dele. O governo fez uma devassa, ele protocolou, inclusive, no Ministério Público, né, no TCM, né, uma ação, né, um vasto material contra a gestão do Fernando Madeiró, alegando diversas irregularidades, diversos desvios ou indícios de desvio, né, e colocou lá para o pessoal, né, tomar as devidas providências. Ou seja, né, houve uma efetiva
auditoria na Prefeitura de Entre Rios. A gestão não foi boa, então não prestou, tudo bem, mas a parte, né, de se buscar realmente os ilícitos e colocar para a justiça foi feito, né? Então, Catu também, né, esperava que fosse feita uma devassa na prefeitura de Catu, que fosse apresentados os números comprovadamente e que fosse feita a divulgação disso. O problema, Caio, o problema é em quem o prefeito, né, Pequeno Salles, coloca na administração. Essa aqui é a grande pura realidade. Hoje o questionamento atual do município de Catu é quem o prefeito coloca na administração. Ah, é contra João, é contra a pessoa de Pedro? Não. Infelizmente, está se colocando pessoas que não são técnicas, né? Quem faz esses questionamentos são os próprios moradores de Catu. Rapaz, tem isso também. Tem que responder ao povo, tem que comunicar. Quem não se comunica, se trumbica. E outro detalhe, né? Outro detalhe, Caio. Um político, quando ele faz um caminho almejando o poder, almejando sentar na cadeira de prefeito, né, conseguir uma cadeira de vereador, nessa trajetória, Caio, o que é que ele precisa? De aliados, não é verdade? Que é normal na política. Apoiadores, né? Em Catu é diferente. Dizem, né? Dizem que o prefeito está dando mais prioridade a quem foi oposição a ele, né? A quem detonou ele durante o processo eleitoral, dando prioridade a essas pessoas, e os aliados, o prefeito está dando as costas. Como é que pode um negócio desse? Não, mas essa ciumeira sempre existe, né? O ex-prefeito de Entre Rios era Elísio Simões, lembrei aqui. Eu vou até chamar aqui, porque falando de prefeitura, a gente tem que falar, né, com quem já teve na cadeira, né? Coloca a vinheta do Chico Reis, Renato, por favor. A vinheta do Chico, vamos chamar o Chico. Vamos chamar do José Gomes também, colocar aí a vinheta do José Gomes. José Gomes. Gomes, Chico, vocês que já estiveram... Aliás, o Chico, prefeito, o Gomes na Câmara de Vereadores. O Luciano, ele traz aí uma situação que realmente essa ciumeira sempre existe, né? O prefeito, não, às vezes... sempre existe. Agora é uma questão eu vou dizer, uma questão de honra. Uma questão de honra. Rapaz, o cara marchou com o prefeito, marchou o prefeito, né? No caso, era candidato, chegou ao poder. O que é que custa, né? O que é que custa cumprir com a palavra? A ciumeira sempre vai existir na política. Mas é aquela coisa, né, Chico? Você tem um número limitado de espaços no governo, né, com diversas demandas entre aliados de campanha, mas um governo sem adquirir novos aliados, né, que fizeram parte, às vezes, de outras campanhas, a tendência é a questão piorar, né? Então, como é que fica essa situação, hein, Chico, de um prefeito de ter que manter a base, né, de apoio e ainda agregar outros novos apoios, tentando enfraquecer aí as forças que perderam as eleições, hein, Chico? Bom dia. Libera o áudio aí do Chico. Bom dia, Caio. Bom dia, Gomes, querido irmão. Bom dia, Carlos Davi, aí sempre no som, controlando a gente e espalhando pelo mundo. Bom dia, Luciano Reis, querido amigo, e Carlos Davi. Olha, Caio, se você não toma providências ao assumir qualquer tipo de cargo, de posto, né, qualquer nova função, se você não toma providências para deixar claro o que você encontrou, evidentemente você assumirá o erro ou acertos. Eu não diria que você assume, porque os acertos são sempre propalados e ficam com o autor dos acertos. Mas os erros, se você não os explicita, você os assume durante a continuidade administrativa. Então, é de bom alvitre que, em toda nova administração, você deixe claramente delineado o que foi que você encontrou, até para você reivindicar a autoria
de novas ações, porque as pessoas não têm como saber se aquela ação foi iniciada em seu governo ou foi iniciada no governo passado, se isso não é deixado perfeitamente claro para quem assiste o espetáculo. Eu tive dificuldades, porque fui apoiado por Judélio, as pessoas sabem muito bem como essa história se deu, a princípio eu não queria o apoio, fui convencido pelo grupo que me apoiava dessa necessidade, foi importante, não há como desconhecer isso, e nós assumimos, tivemos problema porque eu quis imprimir uma nova face à administração, e esse problema que você relatou ficou claramente definido, as pessoas que faziam parte da outra administração queriam continuar, porque o apoio recebido do prefeito indicava que eu deveria também receber o espólio. Não era assim que eu pensava, não foi esse o acerto. Terminei constituindo diversas pessoas inconformadas, apesar de tentar conversar, se pudesse, o seu efetivo trabalho. As administrações, quando não há uma pausa definida, elas sempre se confundem. E por isso mesmo você deve tomar as providências necessárias. Deixando claro, Chico, que no caso do Pequeno tem uma diferença. Você foi eleito com apoio de um prefeito eleito, no caso. O Pequeno, né, foi eleito numa onda de oposição ao ex-prefeito de Catu, Nilson Requião. Então, daí a cobrança, né, de se retirar, de se limar, né, a velha estrutura, né, daqueles que participaram do governo Geranilson. Agora, teve muita gente que migrou, né? Inclusive, é uma das críticas do Geranilson, do doutor André, das pessoas, pelo menos, né, que compuseram a campanha do Geranilson, que perdeu, né, do doutor André, é que teve muita a chamada trairagem, né, entre aspas, pessoas que participaram do governo e que, debaixo do pano, mudaram de lado, aquela coisa toda. Resultado, Pequeno Salles eleito. Muitas promessas não cumpridas na atual gestão, né? Essa é uma característica das mais fortes da administração pública, o oportunismo político, Caio. Quem ontem era seu adversário, que ocupava cargo, no interesse, no intuito de continuar ocupando o cargo, ele transfere o seu apoio para o mandatário atual. E isso é perigosíssimo, porque frustra quem votou pela mudança. Isso dá um desgosto profundo em quem, achando que a administração atual não se comportava dentro dos parâmetros que ele exigia, ele transferiu a confiança para quem estava no oposto, né, esperando que houvesse um choque, um conflito administrativo, onde o novo pudesse estar mais próximo das intenções, das pretensões ou das esperanças do eleitor. À medida que ocorre esse acoplamento em que os oportunistas se aproveitam, ingressam, reforçam essas fileiras, evidentemente, ocupando espaços que deveriam ser ocupados pelos novos, pelos que apoiaram a administração, isso resulta numa frustração que quase sempre, observe o que eu vou lhe dizer, resulta numa frustração que quase sempre se transforma em ódio visceral na política. E quem perde com isso é o atual gestor. E aí, Gomes, é aquela velha história. Tempo de crise, o pessoal se apega, né, à questão das promessas de espaço no governo, né, num momento como esse, começa a cobrar. Inclusive, é uma preocupação para vários prefeitos eleitos na região, muita gente com dificuldade, né, em cumprir os acordos, e tem aquela velha máxima, né, Gomes, que a palavra dada, né, de um homem tem que ser cumprida. Mas como efetivar isso dentro do orçamento, seu Gomes?
Caio, bom dia, minha querida Lagoinhas, um grande abraço a todos, um beijo no coração, JFR, José Francisco dos Reis, meu amigo e irmão. Na realidade, Caio, observem bem, existe uma migração muito grande de pessoas que faziam oposição para o governo. E na maioria das vezes o governo não tem como rejeitar isso, porque no legislativo ele vai precisar de votos para que a sua vida seja menos difícil. Se usa um discurso muito forte, que é aquela de se eleger com todos, mas governar com os melhores. E aí nós observamos que, com raríssimas exceções, em praticamente todos os governos do país, aquele que consegue se eleger ou reeleger, né, se reeleger, depois ele coloca no governo algumas eminências pardas que não merecem ocupar espaços, e isso acaba criando dificuldade para o seu governo. Veja bem, você falava sobre a questão de conhecer a máquina, de conhecer o que estava encontrando, a auditoria. E a nossa equipe, comandada inclusive pelo nosso querido ex-prefeito Chico Reis, né, e hoje comentarista nosso, a primeira coisa que fez foi trabalhar no sentido de estabelecer uma empresa idônea para fazer uma auditoria, não para perseguir os que passaram, não para estar apontando o defeito dos que passaram, mas simplesmente para saber o que é que nós estávamos recebendo para que pudéssemos ficar isentos de futura cobrança. Fizemos uma auditoria, você já conhece muito bem a história, nós passamos somente 5 meses por conta de uma série de discordâncias que tivemos, mas quando nós saímos do governo, a primeira parte da auditoria, nós recebemos o que foi que fizemos, encaminhamos para o Ministério Público, encaminhamos para o prefeito do município e encaminhamos para a Câmara de Vereadores, claro, na pessoa do seu presidente à época, né? Então, tivemos esse compromisso, né? Fizemos isso justamente para que pudéssemos ficar isentos. E digo mais, quando nós assumimos, o Ministério Público estava de recesso. Nós aguardamos a conclusão do Ministério Público e fomos com toda a nossa direção levarmos lá uma autorização de quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de todos aqueles que estavam indo para o SAAI, dando uma demonstração assim que nós não estávamos na instituição justamente para nos beneficiarmos, mas para fazermos um trabalho. Mas hoje, Caio, o que a gente percebe em todas as áreas principalmente pela falta de emprego, mas tem muita gente que já fez disso uma profissão, não é? E que fica migrando de um governo para o outro. As pessoas, às vezes, colocam uma série de dificuldades para vender um pouco mais à frente, facilidade dos governos, até para ter um pouco mais de comodidade, porque uma parcela desses cargos ele não precisaria tê-las, porque uma parcela deles são completamente inapto para a função, vão lá somente para fazer picuinha e ganhar dinheiro, mas os governos acabam sucumbindo a isso, se blindam com aqueles que dão o tom justamente de governança e por conta disso acaba frustrando aqueles que um dia acreditaram e que o levaram ao poder. Mas aí você percebe que logo, com muito pouco tempo, né, o governo começa a desmoronar, começa a passar por crise de confiabilidade e acaba sendo um governo que termina sem apelo popular, né? Porque aqueles que têm o apelo popular e que cometem erros, né? E que têm um conselho que possam trabalhar no sentido de aconselhá-los a andar no caminho certo, ele consegue algumas coisas, mas é muito ingrato. O Chico Reis sabe, você já conhece o exemplo, ele recebeu uma verba, deixou de utilizar o dinheiro que era para ser utilizado com publicidade para que pudesse fazer mais benefícios para a população. Por conta disso, respondeu um processo que durou até bem pouco tempo atrás. Nós saímos do SAAI, respondemos a alguns processos, inclusive até bem pouco tempo atrás, porque os órgãos de auditorias, eles também têm a sua conotação política, e de acordo com essa conotação que eles têm, né, de acordo com quem seja o gestor daquela pasta, pode pagar um preço que muitas vezes
é caro, mas nada que não se tenha como superar, nada que o trabalho e o apoio popular não consiga vencer. Então, o pequeno Salles aí agora vai ter não somente que provar que não praticou esses ilícitos todos apontados dessa forma, e se todos aqueles que praticaram ilícitos, olhe bem, não estou defendendo ilícito de lado ou de aspecto nenhum, mas se todos aqueles que praticaram ilícito perdessem os mandatos, né, nós não teríamos ninguém no poder, teríamos que realizar uma nova eleição, inclusive dos órgãos de fiscalização, TSE, né, que organiza a eleição, que foi um dos principais responsáveis, inclusive, por uma parcela significativa dessas mortes que hoje o Luiz Inácio Lula da Silva, a alma mais inocente da face da terra e mais justa, fala que metade das mortes são atribuídas a Bolsonaro. Né? Esquecem, né, que ele, há bem pouco tempo atrás, porque a memória nossa ela é muito veloz, nominou que no Congresso e no Senado, né, tinha-se, naquelas duas casas lá, uma série de picaretas, e nós sabemos que não tinha. Tem, continua tendo, tinha naquele período e continua nos dias de hoje, mas de acordo com a conveniência daqueles que o querem de volta para continuar saqueando a nação, o comportamento é esse que nós estamos verificando no dia a dia, e o que eu lamento, para finalizar, é justamente isso, é uns processos andarem a passo de tartaruga e outros andarem na velocidade da luz. Isso interessa a alguém, não é? E às vezes, contra fatos, não existem argumentos, apesar das diversas tentativas, aqueles que fazem as tentativas acabam não conseguindo êxito. Então, vamos esperar que esse imbróglio se resolva o mais breve possível para que o governo de Catu possa continuar fazendo o seu trabalho, porque, afinal de contas, é importante em uma democracia, principalmente, Caio, respeitar a vontade popular. Se o povo errou ou erra em algum momento, é uma outra história, mas o que nós não podemos, é uma democracia, é deixar de respeitar a vontade popular e querer, na tora, impor o desejo de quem quer que seja. Situação difícil, viu, Luciano, para o pequeno Salles, né, tentar resolver, mas dá tempo, né? Ele tem 7 meses de mandato, ainda faltam aí mais 3 anos, né? E 5 meses. E 5 meses, então o que não falta é tempo, né, para tentar resolver essas situações aí de promessas de cargo, né, de situação envolvendo, inclusive, a vinda de novos aliados, enfim, ajeitar a casa. Vira e mexe em Catu, a população está sendo surpreendida, né, com áudios em grupos de WhatsApp, né, de pessoas que vestiram a camisa, né, do prefeito Pequeno Salles e hoje estão aí a ver navios, né? Olha, Caio, me permita, porque conselho diz que não deve ser dado a ninguém, mas a experiência que tenho na administração pública me permite repassar essa ideia à administração catuense de que o cuidado deve ser total a respeito da contemporaneidade das respostas, das ações. Quanto mais rápido a prefeitura responder às inquietações populares, principalmente a respeito da administração anterior, mais ele preservará o seu eleitorado. E todo cuidado é pouco para evitar que a esperança que o conduziu à prefeitura se transforme em frustração, porque aí será terrível.